Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Hoje vamos falar um pouco sobre equivalência patrimonial. Vamos imaginar aqui uma fábrica de peças automotivas, tá? E essa fábrica de peças automotivas, ela resolve comprar uma participação em outra empresa. E a empresa escolhida foi aqui, uma empresa comercial de tintas automotivas. Portanto, a gente tem a fábrica de peças automotivas, que a gente vai chamar de investidora, e comprou uma participação na empresa comercial de tintas automotivas, que a gente vai chamar de investida. Essa participação ela é equivalente a 40%. Significa que a fábrica comprou 40% do capital da empresa comercial de tintas automotivas. Muito bem, e como que está o patrimônio líquido da empresa de tintas automotivas? Tem aqui o patrimônio líquido com a conta capital social R$ 900 mil. Portanto, 60% do capital da empresa investida permanecem com os sócios ali e 40% agora é da empresa investidora, da nossa fábrica de peças automotivas. Muito bem, 40% de R$ 900 mil significa que a minha participação corresponde a R$ 360 mil. Vamos supor agora que a gente tenha pago por essa participação justamente o valor de R$ 360 mil, ou seja, uma operação que não teve ágio nem deságio. Como que fica a contabilização desse investimento, dessa participação na empresa investida? Primeiro ponto, para a gente considerar, para fazer o lançamento de aquisição desse investimento, é saber se o investimento ele tem um caráter permanente ou temporário, ou seja, por quanto tempo a empresa investidora pretende ficar com esse investimento. Se for por alguns meses, ou se for para se desfazer desse investimento no ano seguinte, eu poderia colocar, cadastrar esse investimento numa conta do ativo circulante. Agora, se a intenção, e aqui é o caso, é ficar com esse investimento por mais de um período, por vários anos, esse investimento tem caráter permanente. Eu vou ficar permanentemente com esse investimento até que resolva se desfazer dele, mas isso vai ocorrer daqui a alguns anos, provavelmente. Então, tenho que colocar numa conta do ativo não circulante, um subgrupo de contas do ativo não circulante. A gente tem aqui no balanço patrimonial o ativo circulante, tá aqui, e também o ativo não circulante e os subgrupos de contas que fazem parte do ativo não circulante. Ativo realizável a longo prazo, investimentos, está aqui, e daí imobilizado intangível. A gente vai utilizar o subgrupo investimentos pela natureza da operação e a conta vai ser participações societárias. Poderia ser participações em coligadas também, já a gente vai ver o que significa, mas a conta será participações societárias. E como que a gente faz a contabilização dessa participação, a contabilização inicial? Embora a gente esteja falando sobre o método de equivalência patrimonial, a contabilização inicial aqui é pelo método de custo, ou seja, verifico quanto que eu paguei, quanto que foi desembolsado pela participação e faço a contabilização correspondente. Nesse caso aqui, sem ágio e sem deságio. Faço crédito na conta bancos, ou seja, diminuo o saldo da minha conta bancos, aqui a gente está falando da contabilização da empresa investidora, estou diminuindo o saldo da conta bancos em R$ 360 mil, porque é o valor que está saindo da conta banco. E a contrapartida desse lançamento? Agora eu tenho um direito, agora eu tenho uma participação em outra empresa, tenho um investimento, melhor dizendo. E faço um lançamento a débito na minha conta participações societárias do subgrupo investimento. É conta do ativo também, toda vez que eu aumento o saldo de uma conta do ativo, eu preciso fazer um lançamento a débito. Então a conta não tinha saldo nenhum, agora tem um saldo de R$ 360 mil, que é correspondente à participação que eu tenho na empresa investida. Portanto, lançamento a débito no valor de R$ 360 mil, lançamento a crédito na conta banco, R$ 360 mil também. Tá ok, investimento contabilizado, mas e quanto ao método de equivalência patrimonial? Para registrar essa participação, nós utilizamos o método de registro pelo custo de aquisição, que foi o registro utilizado conforme o valor inicial da operação. Contudo, existem algumas situações em que essa participação precisa ser atualizada periodicamente, conforme ocorrem alterações no patrimônio líquido da investida, e aqui já estamos falando para você do método de equivalência patrimonial. Significa assim, toda vez que houver uma alteração no patrimônio líquido, ou seja, no PL da empresa investida, da empresa comercial, no nosso exemplo aqui, a gente precisa atualizar o investimento que nós fizemos. Portanto, aquela contabilização que nós fizemos no valor de R$ 360 mil, ela está sujeita a ajuste posterior.
E quando que há alteração no patrimônio líquido da empresa investida? Quando, por exemplo, ela apurar lucros. Supondo que ela tenha uma aquisição, né? Supondo que essa aquisição tenha ocorrido ao longo aqui agora do ano de 2023, com base no balanço patrimonial da investida emitido no final de 2022. E supondo ainda que essa empresa investida tenha apurado lucro no final agora de 2023, no valor de R$ 100.000, esse lucro sai da DRE e vai para o balanço patrimonial da empresa investida, né? Fica na conta lucros acumulados ali, tá? Pode ser que haja algumas destinações aqui desse valor de R$ 100.000, mas por enquanto vamos ficar por aqui, tá? A conta capital social, R$ 900.000, já estava aqui. Agora nós temos uma conta também de lucros acumulados no valor de R$ 100.000, portanto, o patrimônio líquido total da empresa, R$ 1.000.000. A nossa participação não é de 40%? Sim, 40%. Significa que agora, né, considerando o método de equivalência patrimonial, a gente precisa atualizar a nossa conta de investimentos. Porque a nossa conta de investimentos está em R$ 360.000. Não corresponde a 40% de R$ 1.000.000, que é o PL da empresa investida. 40% sobre o PL, né, R$ 400.000, portanto a nossa participação tem que corresponder, né, tem que ser equivalente ao valor de R$ 400.000. E como que eu faço isso? Fazendo um lançamento a débito na conta participações societárias do subgrupo investimentos, está aqui o lançamento, R$ 40.000, portanto agora o saldo da nossa conta participações societárias está em R$ 400.000, que corresponde justamente à nossa participação na empresa investida, no PL da empresa investida. Né? O PL total de R$ 1.000.000, 40%, R$ 400.000. Né? Tudo bem, fiz o lançamento aqui, né? Tá ok? Fizemos o lançamento aqui de R$ 40.000 na conta participações societárias e a contrapartida, receita de equivalência patrimonial, na minha DRE da empresa investidora. Estou fechando as minhas demonstrações no final de 2023, né? A empresa investida já fez as dela, já apurou ali o lucro de 100 mil, agora eu preciso fechar as minhas demonstrações. Portanto, agora a gente tem uma receita adicional, né, no ano aqui de 2023, correspondente à nossa participação na empresa investida de R$ 40.000, né? Que foi, na verdade, 40% sobre o lucro que a empresa investida teve. Percebam que aqui não está ocorrendo ainda distribuição de lucros, distribuição de dividendos da empresa investida. A empresa investida ainda vai ter que alterar essa conta lucros acumulados aqui, debitando ela, né, diminuindo o saldo dela e creditando uma conta dividendos a pagar, por exemplo. Para somente então nós recebemos parte desse valor, parte desses lucros. Por enquanto não teve distribuição nenhuma, mas eu já tenho que atualizar o nosso investimento porque nós estamos adotando o método de equivalência patrimonial. Né? Somos empresas coligadas uma da outra, já vamos comentar, tenho que adotar o método. Portanto, eu faço atualização independentemente da distribuição de lucros, né? Que ainda vai ocorrer provavelmente no ano de 2024 por parte da empresa investida aqui. Tá? Então, a empresa investida ela vai distribuir lucro somente em 2024, mas eu já faço a atualização do meu investimento agora em 2023, no final de 2023, considerando a alteração que houve no patrimônio líquido da empresa investida. E quando que eu utilizo o método de equivalência patrimonial? Percebam que a gente, quando fez o lançamento inicial da aquisição do investimento ali, né, R$ 360.000, a gente adotou o método de custo. Né? O valor que a gente pagou, o valor que a gente desembolsou, foi o valor do registro contábil ali. Tá? Mas quando as empresas elas são coligadas, ou seja, quando a investidora, nossa fábrica de peças automotivas, possui influência significativa, guarde esse termo, na gestão da empresa investida, eu tenho que adotar o método de equivalência patrimonial nos termos da Lei 6.404, 76. E quando que eu possuo essa influência significativa? Quando, por exemplo, eu participo das políticas financeira ou operacional da empresa investida. Né? Se, por exemplo, coloquei duas situações aqui, ó. Existe fornecimento de informações técnicas, supondo que a fábrica de peças automotivas repasse para a empresa comercial algumas informações sobre qualidade de tinta, qualidade do material, qualidade das peças, melhor processo que poderia ser utilizado para a pintura das peças automotivas, enfim, né? Se há fornecimento dessas informações técnicas, isso caracteriza influência significativa. Né? Se caracteriza influência significativa, elas são empresas coligadas e eu tenho que adotar o método de equivalência patrimonial, ou seja, toda vez que há alteração no patrimônio líquido da investida, eu faço atualização do meu investimento.
Mas tem outras situações também, aqui só foram colocadas duas, né? Troca de diretores, por exemplo, né? Deslocar um diretor ou permitir que um diretor atue na empresa investida, ou um gerente, enfim, esta troca, né, desses gerentes entre as empresas, isso também caracteriza influência significativa, isso também faz com que elas sejam empresas coligadas. Mas tem também uma situação relativa ao percentual de participação no capital da empresa investida. Se for superior a 20%, se presume que há influência significativa, ou seja, se presume que a empresa investidora possui influência significativa na empresa investida. Esse percentual de 20% é uma referência. Pode ser que haja influência significativa mesmo quando tem um percentual menor de participação, mesmo quando a empresa investidora possui um percentual menor de participação. Por isso nós colocamos no início da explicação uma participação de 40%. Pela questão do percentual, já para indicar que as empresas são coligadas, né? Ou seja, obrigadas a utilizar o método de equivalência patrimonial. Mas se as empresas estiverem numa relação de controlada, né? Existe uma controladora e uma controlada, quando há preponderância nas deliberações, empresa investidora sobre a empresa investida, né? Ou quando há poder de eleger a maioria dos administradores, também temos que utilizar o método de equivalência patrimonial. Basicamente são 4 situações em que eu tenho que utilizar o método de equivalência patrimonial. Quando as empresas são coligadas, né, a questão da influência significativa, quando elas são controladas uma empresa da outra, né, tem essas duas situações aqui de preponderância nos debates da empresa investida, né, ou poder de eleger, ou quando a empresa investidora tem o poder de eleger a maioria dos administradores, ou ainda quando são empresas do mesmo grupo ou empresas sob controle comum. Nessas 4 situações, eu tenho que utilizar o método de equivalência patrimonial, atualizando a minha conta investimentos sempre que houver uma alteração na conta patrimônio líquido da empresa investida. Explica no quadro, aulas de contabilidade.